Seja bem-vindo ao Falando de Fraude, podcast que te leva aos bastidores do mundo de cibersegurança e à prevenção de fraude. Aqui nós desvendamos os ataques mais sofisticados, analisamos os golpes pela internet, discutimos as melhores práticas de se proteger no mundo digital. Eu sou Afonso Moraes, CEO do Grupo Moraes, criador e apresentador desse podcast, e aqui recebo convidados com a mais alta referência, com os melhores insights em cibersegurança. Vamos juntos explorar o mundo, desafios de segurança digital, entender como os criminosos agem e, o mais importante, aprender como se defender. A prevenção é tudo, né? E eu sempre dou um recado, que eu chamo de mantra, né? Mas é um recado, né? Se você, sua empresa, ainda não cai numa fraude, com certeza, ou num golpe, com certeza conhece alguém que já caiu. É aquela história, alguém ao seu redor, se você olhar, você vai ver que já caiu. E às vezes a pessoa tem vergonha, tem constrangimento. Mas se você caiu em algum golpe cibernético que possa ter uma recuperação judicial, pode contar comigo. Eu estou à sua disposição nas redes sociais, né? E a gente tem uma equipe, inclusive... hoje o nosso convidado, nosso ilustre convidado é o Ricardo Capozzi, que ele faz esse trabalho de ajudar muitas vezes a recuperar, não só de saber como que ficou a porta aberta, como teve o hackeamento, como foi a fraude, mas ele tem essa possibilidade técnica de, às vezes, indicar o caminho para o advogado como eu e outros advogados da minha equipe possam recuperar. Há uma chance, dependendo do caso, cada caso é um caso. Mas antes de apresentar o convidado, eu gostaria de apresentar nossos patrocinadores, porque sem eles não existiria o nosso programa. Eles que nos ajudam a manter Falando de Fraude podcast em pé. Ricardo, eu acho que, em vez de se apresentar, eu acho melhor você se apresentar, porque os seus predicados são tão importantes que é melhor você passar para o público. Apesar que você é uma pessoa muito conhecida, no LinkedIn tem milhares ou centenas de seguidores, mas mesmo assim, para quem não te conhece, quem está, às vezes, assim, sempre tem gente nova, espero, né, no nosso podcast, não conhece ainda o seu trabalho, quem é você, dá uma palhinha aí para os nossos espectadores, primeiro, internautas. Afonso, obrigado aí pelo convite, agradeço. Acredito que falando de fraudes é um ponto importante para a gente colocar na mesa aqui qual é a nossa cultura de segurança ou cibersegurança. Bom, eu sou Ricardo Capozzi, sou professor universitário na área de segurança da informação, na área de infraestrutura, né? Trabalho com segurança da informação aí há 3 décadas, né? Tenho 52 anos, nenhum problema em falar a idade. E atuo como perito judicial e assistente técnico forense. Então, a minha maior demanda fora a docência é a atuação como perito ou perícia judicial. Então, é isso que a gente faz, a parte da investigação forense, que é um braço da forense computacional, né? E muito dessa questão de entendimento, de levar para o juiz ou levar a cabo por uma instância judicial. Eu já visto que você é advogado, né? O que é essa formatação de prova, o que é essa investigação dentro do mundo jurídico, né? Então, é nisso que eu trabalho, é nisso que eu milito até hoje. Bom, eu como advogado, minha parte de advogado antiga, porque hoje eu tenho outra
tripla função, né? Hoje eu sou um conhecedor um pouco de cibersegurança e de prevenção que eu procuro levar e também como podcast, mas na minha época, perito forense era o perito que ia lá fazia perícia grafotécnica, né? Fazia análise de documentos ou a perícia contábil. Hoje nós temos, o mundo mudou, estamos todos digitalizados, né? O que é um perito forense? O que ele faz um perito forense? E qual é uma pergunta complexa, né? E o que ele alcança? O Bom, que ele alcança de resultados quando acontece um golpe, uma fraude? Bom, importante que a gente não precisa atuar apenas numa situação de fraude, mas como aqui o nosso podcast é de fraudes, o perito ele é chamado numa situação onde há uma dúvida. Essa dúvida pode ser levada a cabo tanto numa produção antecipada de prova, lá do 370, 389 do CPC, né? Ou realmente quando você tem aquela situação em que, olha, houve uma fraude, eu não quero discutir apenas na seara criminal, eu quero discutir numa reparação civil, né? Numa reparação material. Então, esse perito em computação forense, ele é nomeado pelo juiz para trazer a dúvida que ele tem, de quem foi a culpa. Primeiro, aconteceu uma fraude? Eu posso classificar isso como uma fraude? O que é uma fraude? Né? Houve dolo, houve má-fé, houve autofraude, houve conivência, houve concurso. Então, o que o juiz quer saber? De quem é a culpa? Então, por quê? Para que exista a fraude, você precisa pelo menos dois agentes, né? A ação e o agente que recebe a fraude. Não existe uma fraude unilateral. Então, você vai buscar uma certa resposta do judiciário e o juiz não entende o que é ser perito, não entende como foi feito, usando hoje qualquer recurso tecnológico, e aí ele nos nomeia. E nessa nomeação a gente tem que levar a cabo para o juiz, dentro de um relatório que nós chamamos de laudo pericial, e falar, olha, juiz, olha, é o seguinte, o problema que está caracterizado aqui como fraude, vamos pegar agora indo para criminal sobre um estelionato, ele ocasionou por conta disso, 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 e a conclusão é esta, esta e esta. Ponto. Sempre o que a gente coloca no laudo é a fundamentação das nossas conclusões. Então, eu concluo e fundamento, eu não argumento. A argumentação, ela é puramente jurídica, a fundamentação, ela é técnica. Então, o primeiro braço da perícia é você entender que a perícia, ela é sempre objetiva, até porque o CPC, no artigo 473, ela impede que a gente crie opiniões, né? E ela tem que ser caracterizada com a dúvida do juiz. Eu não posso extrapolar a perícia, né? Então, o perito forense, ele atua dessa forma. Você está mais advogado que eu. É que eu sou advogado. Citando mais mas artigo. Eu não gosto. Citando mais artigo eu tento não que eu. misturar. Então, mas o falando de fraudes, ele é para fazer a prevenção. Ele basicamente o foco dele na prevenção, criação de projetos de cibersegurança, educação digital, né, promover cursos de educação digital. Só que assim, infelizmente, né, nós tivemos 3 trilhões de fraudes em 2024. A gente tem uma fraude a cada 7 minutos, sendo física, sendo de empresas, isso porque tem conhecimento, porque a maioria das fraudes, a maioria dos golpes, as pessoas têm vergonha. A maioria dos ataques à empresa, a empresa esconde. Ela não serve, nós não temos estatística real no Brasil. Nós não temos nem polícia real que possa coibir todas as fraudes. São Paulo tem 3 delegacias de cibersegurança para uma população de 22 milhões de pessoas. Então, a gente também faz essa alternativa dolorosa de tentar, após o golpe, a fraude, tentar trazer uma solução e um perito judicial, eu estou falando em dinheiro, nem falo na parte criminal, que o crime cabe ao Estado apurar, você pode comunicar através do boletim de ocorrência, depois a obrigação do Estado de origem pública, né? Não sei os crimes privados, né? Que também são, que podem também, e depende muito da perícia dele, que são gravíssimos, né? O golpe do amor é um dos mais graves, o cyberbullying, então nem se fala, mesmo com toda a legislação de 2022, né? Do stalking, um stalking terrível, né? Tem stalking digital, antigamente tinha stalking só de perseguir, estupro né? digital. Tem estupro digital tambem. E agora tem o estupro digital, né? E tem a extorsão digital. Tem casos, inclusive, de morte. Então, você precisa de um perito, né? Nós teve no Rio Grande do Sul,
teve um caso lá de que a pessoa sofreu tanta extorsão que ela acabou se suicidando. Então, precisa saber como é que foi feito isso na peritagem, né? Mas, assim, o que eu vejo hoje em dia é esse desenvolvimento, né? A gente está precisando realmente, né, desenvolver, ter mais peritos judiciais, né? Digitais, né? Porque agora não está precisando tanto de... O perito vai fazer lá o estelionato de cheque, né? Porque hoje em dia, né? A maioria das pessoas hoje, na geração de 2000 para cá, não sabe, um pouquinho mais para frente, não sabe mais o que é cheque, então, entendeu? Ele virou relíquia, o cheque virou relíquia. Então, mas hoje em dia, tem o nosso amigo WhatsApp, tem o Pix, tem várias coisas que o seu trabalho e de outros peritos são muito importantes, né? O que eu acho é que sem isso não vai poder ter recuperação. Você não vai fazer, porque a prova técnica, ela é que é fundamental nesse caso. Não adianta o advogado fazer um arrazoado o melhor possível que não vai levar a nada. Então, você falou que você é nomeado perito, mas também tem a prova antecipada, que é importante, né? Nós já comentamos bastidores, né? E eu estou aprendendo bastante, né? Ele é o segundo que vem aqui, é o terceiro, mas eu acho que ele tem uma experiência maior até que os que vieram antecessores, não desprezando os outros, mas eu estou aprendendo que essa parte de desenvolvimento que pode contribuir para o direito e contribuir, se não na prevenção, depois para reparar o dano, né? Sim. Eu tenho um caso real, esse caso eu falo que está em curso ainda, porque a gente não desligou o fraudador do outro lado e que houve um golpe do amor, em que a pessoa perdeu uma quantia elevadíssima em criptomoedas e em Pix do Brasil, né? A gente acabou de concluir um laudo agora, eu vi o laudo pela primeira vez no sábado, conseguimos rastrear, nós temos aí uma chance estimada pelo laudo, pelo que eu vi lá, a gente vai ter uma reunião ainda, mas estipulada 60% a 70% de recuperação, e o valor foi R$800 mil, então é muito relevante. A gente não analisou ainda se vai fazer um boletim de ocorrência, levar isso a público, porque, como eu falei, né, ainda está sobre, como é que fala? Análise, né? Sobre análise, e estamos deixando ele stand-by, né, o fraudador, né? Quem sabe se ele faz alguma outra investida que dá mais alguma dica, então ele está lá, orientamos a vítima para que ela troque informações, quando você vai vir para o Brasil, como é que é as coisas, Sim. como é que está aí, para ver se ele oferece mais uma plataforma de fazer aplicações, que foi uma plataforma falsa, né? Ele conduziu, com toda a lábia possível, conduziu para fazer investimentos, né? Fez mais ou menos como aqueles golpes, né, das pirâmides. Da primeira voltou lá 10% em um dia, e aí foi indo, quando viu, deu R$800 mil, a pessoa se endividou ainda, e teve todo esse envolvimento emocional, né? Uhum. Não foi assim só de ganância, teve as duas coisas, né? Talvez uma ganância, né? E um envolvimento emocional, porque a pessoa estava numa situação fragilizada, né? Uhum. Qual que é a sua opinião? Qual a sua opinião? O conhecimento desse tipo de perícia que foi feita, dessa ação futura que vai ser, como é o sucesso disso? O que você traz para o nosso povo, internauta aí, né, para não ficar calado se acontecer o erro, né? Sim. Bom, primeiro, eu queria voltar um ponto para trazer uma explicação aqui para quem nos ouve. Nós não temos, vou pegar assim a cultura. Primeiro a gente tem que ver o seguinte: o direito ele está sempre atrás da sociedade e da tecnologia. A tecnologia avança. Hoje você não conhece alguém que não use celular, muito raro. Não. Né? O ser humano vai atrás da tecnologia, o direito fica sempre na retaguarda alguns anos antes. Então você cria uma lei para regulamentar um problema que já está ocorrendo há 8, 9 anos. Sim. Vide Marco Civil da Internet, LGPD, Lei Carolina Dickmann, entre outros. Bom, um segundo ponto, Afonso, é o seguinte: nós, brasileiros, eu vou pegar generalizado, peço desculpas, não quero ofender ninguém. Sim, é generalizado. A gente não tem a cultura de segurança da informação. E eu não consigo levar essa cultura para dentro de uma empresa. Então, uma pessoa fragilizada como essa, nós até conversamos sobre esse golpe do amor, eu estou tratando o mesmo caso, só que no meu caso, a fraudadora é uma mulher, né? Que é coisa rara que nós falamos. E que nós comentamos. Bem raro. Mas o modo, isso que é importante, o modus operandi é sempre o mesmo. É sempre uma situação que eu exploro uma fragilidade do ser humano, eu faço alguma abordagem social, uma engenharia social. Ah, você é isso, olha, investe. E aí eu vou explorar uma segunda
parte que aí falta-nos, além da educação de segurança da informação, a educação financeira. Não existe almoço de graça, não existe retorno rápido a um custo muito baixo. Não existe. Ou tem alguma coisa errada. Então, quando eu te devolvo uma facilidade e você recebe, eu te devolvo uma facilidade, na terceira eu vou jogando as iscas. Uma hora eu não vou te devolver, uma hora eu vou sumir. Então, o golpe é sempre o mesmo, a exploração de uma fragilidade e aí eu consigo abarcar aquilo. Qual que é o problema da investigação nesses casos? Cada vez mais, como você mesmo sabe, o crime ele está migrando, já que já não migrou muito, não vou dizer 100%, mas para as plataformas digitais. Hoje, eu tenho muita facilidade de garantia do anonimato. Eu, como perito, eu preciso descobrir a autoria, a materialidade já existe e a dinâmica. A motivação não é tão interessante. E rastrear o dinheiro. Sim, e está dentro disso. Mas se eu rastreio o dinheiro e consigo descobrir a autoria, eu imputo um crime a alguém. Se eu rastreio o dinheiro e consigo recuperar, eu ainda não saiba quem é a pessoa, eu consigo recuperar o bem. Mas e no caso, vamos pensar o seguinte, a gente está falando só de um golpe de fraude. E numa situação de ofensa, de injúria, alguma coisa assim. Bullying, cyberbullying, cyberstalking. Eu preciso chegar à autoria, porque eu não posso criminalizar a máquina. Eu não posso falar, prenda o computador. Por trás ali tem que ter uma autoria, tem que ter um ser pensante que fez aquilo. E é aí que a tecnologia, ela tanto ajuda, né, o fraudador, o criminoso a se ofuscar, se ocultar por trás da internet, né, tanto quanto ela ajuda a eu buscar informações em que você é frágil. Situações como pornografia infantil, ou pedofilia, né? Vamos falar de pornografia infantil, são muito fáceis de você rastrear. Hoje, a polícia, você tem robôs, você tem clouders na internet que rastreiam isso de uma certa forma. Agora, isso é crime, é tipificado como crime. Agora, como que eu rastreio a intenção de uma pessoa? Porque você falou uma outra coisa interessante. Além de ser difícil rastrear, porque é uma coisa imaterial, e para você configurar, estamos falando de crime agora, não Sim. de valores, né? Para configurar lá a injúria, infâmia, o calúnia, é uma ação privada, em que a lei ainda não se adaptou. Porque a lei ainda é de 1940 e não podia prever esse tipo de coisa. A lei, é claro que a lei diz tem que ter testemunha. A injúria, a ameaça, ela tem que ter testemunha. Sem testemunha não pode configurar, porque aí senão fica um disque disso, um disse outro disco, né? Sim. E quando eu crio... Como é que você faz, nesse caso hoje digital, que há uma ofensa digital, como é que você, quando essa ofensa, ela não fica, por exemplo, registrada, como o cara usa um WhatsApp para xingar. Não, deixa eu contar um caso interessante aqui para você, que eu acho que esse você não viu. Rapidinho, eu tinha um cliente árabe que ele realmente era meio louco, né? Até que ele desapareceu do nada, ele surgiu do nada. Aliás, ele foi indicado para um amigo meu de Belo Horizonte, porque não aguentava mais ele, passou para mim, depois ele sumiu. Ele tinha muito problema com a família dele, com a irmã dele, e com dois sobrinhos. Tinha um sobrinho que ele queria matar ele, o sobrinho, e tinha a sobrinha e a irmã, que tinha dado um desfalque na época de R$800 mil. Quando ele veio para mim, já vi com essa ação, veio com todo esse litígio, que tinha um monte de ação de uns contra os outros, de ameaça. E aí, o que aconteceu, para piorar a história, um fatídico dia à noite, ele era assim, ele fazia as coisas sempre depois das 11 horas, porque o cara era meio maluco. Ele não tinha o que fazer à noite, era um cara sozinho, depois das 11 horas ele ficava usando o WhatsApp, né, registrava tudo bonitinho pelo WhatsApp. Aí ele ameaçou alguma coisa pro sobrinho dele, o sobrinho dele mandou uma bala para ele, uma foto de uma bala. Eu vou te matar, tio. Ele não se conformou, ele tirou uma foto do órgão sexual dele, postou no Instagram, no WhatsApp e mandou para a irmã dele, para a sobrinha. Que ponto. Então, esse deu para provar, né? A sobrinha e a irmã entraram com uma ação de danos morais, né? Contra ele, entendeu? Só que hoje eu consigo, se eu não gostar desse tio, eu consigo fazer exatamente a mesma coisa e incriminá-lo. Então, até que nós falamos daquela questão das inteligências artificiais. Mas né? se eu usar aquele sistema lá que apaga, Então, também, eu você posso... consegue rastrear? Essa é a pergunta. Não. Então, nós temos um problema do WhatsApp hoje, né? A questão, o Signal faz isso, você não consegue ter o problema do rastreio, é muito grande para nós peritos. Então, quando você quer trazer
a autoria hoje está ficando cada vez mais complicado. Por quê? No caso da fraude, eu sigo o dinheiro. Aí eu consigo até chegar no caso. Mas nisso, vamos pensar que não é uma fraude. Uma simples ofensa, uma ameaça. Sim, uma ameaça, mandou, xingou a pessoa. Xinguei e quero apagar. Perfeito, ainda é possível. Também nós temos que ter um cuidado com outro ponto da régua, que é um direito ao esquecimento. Imagina que eu faça isso numa blockchain. Como é que eu apago depois? Né? Por que muitos desses atores, ou que tiveram situações íntimas, hoje eles pedem para o Google não indexar mais a imagem? Como é que você tira uma coisa na internet? Você não tira. Sim, você não tira. Já espalhou, né? Já espalhou. E outra, isso que muita gente confunde, você tira da indexação, mas você não tira do conteúdo na internet. E se eu colocar o meu conteúdo num lugar chamado Ilhas Tokelau, né, que você não tem nenhum tipo de tratado, jurisdição, não tem nada. Como é que pode ser feito? Ah, mas eu não saio pelos roteadores daqui. Mas qualquer um que saiba usar uma VPN consegue acessar. Então, quer dizer, cada vez que você cria uma barreira, eu consigo fazer um desvio daquela barreira. Você cria o desvio. E assim nós vamos evoluindo na tecnologia, vamos evoluindo. Mas insisto, o maior dos nossos problemas hoje, primeiro, você achar, nós estamos falando aqui de ofensa, você achar que por ser a internet, um mundo sem xerife, um mundo sem lei. Não é então, eu faço o que eu quero, eu ofendo quem eu quiser. Tudo é rastreável. Isso. Agora, se eu quiser criar uma conta fake, se eu quiser criar uma conta fake para tentar derrubar um partido político, para tentar derrubar ou criar uma ideia, dizer que determinado produto é bom ou é ruim, isso hoje é muito fácil. Ainda que você derrube, depois eu crio outro. Ainda que você derrube, depois eu crio outro. Então, nós estamos numa situação, não estou falando nem questão só de crime, tá? Nós estamos hoje numa situação, Afonso, em que eu preciso determinar algumas regras que vai ser difícil cumpri-la. Ainda que você crie isso por força de lei, é a mesma coisa você querer regulamentar como a sociedade funciona através de canetada. Eu acho que vai ser um pouco difícil, vai ser uma tarefa difícil. Por quê? Insisto, volta aos primórdios. Eu e você, e acredito que a maioria do que nos ouvem, nunca teve uma educação de segurança, uma educação cibernética, uma educação de internet. Essa é o pragmatismo do Falando de Fraudes. Falando de Fraudes, ele fala da educação digital, ele sempre já trouxe algumas empresas aqui de educação digital, é favorável a isso, eu sou favorável, tenho um projeto, inclusive, de todo o programa eu falo aqui para levar a educação digital para a base curricular das escolas, que se você começar a educar na escola, você quando chegar na empresa vai ser mais fácil. Agora, é a mesma coisa que você pegar um cara para trabalhar numa empresa, que tem uma determinadas regras, tem um determinado modo de se vestir, né? Pegar um cara da rua aí, que viveu na rua e querer colocar lá dentro. Você vai ter que moldar ele para depois você colocar. Então a educação digital é isso. E nós demos um salto muito grande na digitalização com a pandemia. Com a pandemia, todo mundo começou a usar mais, as empresas jogaram mais tecnologia, mais equipamento, e aí os aparelhos hoje têm inteligência artificial, os bancos são todos digitalizados, porque é muito mais barato deixar digitalizado que ter agência. Então virou uma maneira geral. E o crime foi mudando também. O crime físico foi mudando para o digital. Né? E isso é o grande problema. A gente bate nessa tecla, a gente tem trazido gente aqui que fala sobre a educação digital. Eu participei daquele evento que eu te falei, o Manrisc. O Manrisc, a base é passar a humanização, que não existe fraude sem o ser humano. Sim, então, sim. O ser humano, tem que ter o agente causador. Exatamente. Vamos dar uma pausinha para te dar um presente, para eternizar, que fica, o nosso papo é bem grave, né? É bem dolorido, né? Então, para você, isso é um brinde do Falando de Fraude, da G2, que é a nossa patrocinadora, para eternizar esse momento que você esteve aqui no Falando de Fraude, lembrar da sua participação. Muito obrigado, Afonso. Poxa, agradeço, hein? Posso abrir aqui? Pode, deve. Opa. Eu também, enquanto você abre, eu gostaria de apresentar esse livro aqui. É de um querido amigo, um livro de direito, economia e filosofia. É uma homenagem a um grande advogado que hoje está com 92 anos. Foi, inclusive, meu professor num curso de pós-graduação. Ele é um jurista das maiores tipos possíveis, Ives Granda Martins. Então, quem puder, quem tiver... É um compêndio de vários autores aqui. Então, é muito interessante esse livro, né? É do meu amigo do Rio de Janeiro,
o, o Kaiser Mota Lúcio, entendeu? Assistam. Assistam, não, leiam, né? Muito interessante o livro. Opa, obrigado, viu? Obrigado. Vou Então, deixar aqui. vamos falar na moda agora, vamos passar um artigo de moda, né? Tá todo mundo falando, criança, até os cachorros estão falando já, todo mundo virou um case, né? Virou como é que fala? Uma viralização. Vamos falar, como a inteligência artificial tem aprimorado as técnicas da perícia forense? Você já está usando o ChatGPT ou aquele outro famoso lá, o chinês? Não, eu uso DeepSeek? bastante. Então, eu uso não, esse chinês não uso, mas uso bastante como ferramenta. Primeiro, eu queria contextualizar um ponto, tá? Inteligência é uma característica, é um atributo de organismo, não de mecanismo. Então, é uma primeira coisa. Quem estuda inteligência artificial entende isso. Então, quer dizer, eu só posso exigir de uma determinada inteligência aquilo que ela conhece, porque ela ainda não é criativa como o ser humano é, de uma certa forma. E ela também tem uma coisa que o ser humano tem. Eu consigo enviesar, né? Eu consigo criar pesos, né? E vetores de saída e envieso a minha resposta. Então, a inteligência artificial ela tem que ser usada com muita cautela, muita parcimônia. E na forense computacional, ainda mais. Por quê, Afonso? Porque na perícia forense, uma característica da justiça, em que pese, não quero discutir aqui nenhuma ideologia política, é da equidade, é da imparcialidade. Então, eu tenho que tomar Ela cuidado. não pode ter partido, né? Isso, exato. Nem torcer pro time de futebol, nada disso, Exato. né? Pelo amor de Deus. Como assistente técnico, eu até estou para lá, pela parte que me contrata. Agora, como a inteligência artificial ela me ajuda hoje você sabe que os processos são gigantescos. Quando você pega uma questão criminal, por exemplo, de lavagem de dinheiro, é muito raro uma pessoa ser única a lavagem de dinheiro, ser ela só. Então eu preciso ter uma correlação. Então eu desenho uma correlação, eu uso alguns softwares, né, que me desenham correlação de quem falou com quem transacionou com quem mandou com quem. E quando eu alimento a minha inteligência artificial, ela me dá um resultado e monta esses mapas mentais, dizendo, olha... E rapidamente. Demora um certo tempo, mas assim, muito mais rápido que um ser humano, sem dúvida, Isso é né? importante. Então, por exemplo, eu posso falar, às vezes, eu quero um sinônimo para dinheiro, porque ninguém fala, hoje estou te pagando o dinheiro. Às vezes fala silogismos ou falam gírias, alguma coisa. Então, eu preciso alimentar com que ela busque, às vezes, em 20 mil folhas de um processo, tais correlações. Eu tenho, às vezes, 15 laudos. A polícia fez um laudo de busca e apreensão, fez um laudo de extração, coleta. Eu preciso questionar a cadeia de custódia, segundo o CPP lá 158. Opa, 158B. Então, a inteligência artificial, como ferramenta, ela me ajuda. Entretanto, Afonso, hoje eu tenho que desempenhar um papel de tutor da ferramenta. Porque se ela só me der um resultado e eu não fizer uma correspondência, uma coanálise, pode ser que ela me erre. E com certeza ela erra. Ela ainda não é infalível. Então, hoje a inteligência, como é que ela me ajuda? Como ferramenta. Como ferramenta. Eu alimento a inteligência, eu dou dados para aquela inteligência, deixo ela maturar, processo aqueles dados e depois extraio aquelas perguntas. Olha, correlacione o A com o B. Me diga qual é o grau de correlação entre A e B. Me diga agora, entre a correlação de A e B, o que é um desvio de comportamento de A e B. Então, ela vai me montando e eu consigo criar uma teia, e dentro dessa teia eu desenvolvo um timeline, uma cadeia, um mapa mental, o que você precisar. Eu te mostro, olha, então isso aconteceu dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma, por conta disso. Então, como ferramenta, é um caminho sem volta. Se você souber usá-la bem, insisto, mas você tem que ser um tutor dela, um curador da ferramenta. Não é simplesmente você apertar o botão e achar que o relatório sai pronto. Isso só em filme. Então, que você dá 2 comandos lá, no CSI os caras dão 2 comandos lá e resolve o caso em 15 segundos. Eu faço igual você. Eu sempre fiz assim, né? Toda vez que eu faço uma entrevista, escrevo um artigo, eu vou falar alguma coisa, eu escrevo à mão. Eu fazia isso, né? Hoje eu faço diferente. Hoje eu escrevo um artigo, 60% eu escrevi. Mas só que eu escrevi sem a coordenação, sem aquela pesquisa do assunto. Então é mais rápido. Eu não tenho que, vou falar sobre a IA
na medicina. Estou escrevendo lá, dando os dados para ela falar alguma coisa de medicina, mas preciso, me passa um caso assim que aconteceu uma fraude ou que aconteceu uma vulnerabilidade. Então, ela já me traz isso. Pô, eu deixo lá, quando ela escrever, colocar em ordem as minhas ideias, ela vai dar. Então, eu faço isso, eu ganho muito tempo, eu consigo fazer um artigo aí em 15, 20 minutos. Sim. Depois eu gasto mais uns 15 minutos para rever, passar para outro lugar, e aí eu sempre tive esse defeito. Toda vez que eu escrevo alguma coisa ou leio alguma coisa, sempre muda alguma coisa, né? Sim, Eu sim. tento chegar numa posição mais próxima de que possa trazer conhecimento, né? E tenta Sim. chegar num objetivo que às vezes não chega nunca, né? Às vezes é só ir lá. Sim. Às vezes é a mesma coisa, você troca 6 por meia dúzia, mas e tenta aperfeiçoar. Sempre tenta aperfeiçoar. Você falou da lavagem de dinheiro. E como a inteligência artificial tem ajudado, algum caso que você tenha participado, que é interessante saber. Duas coisas, eu esqueci uma antes. Você falou que você faz muita perícia, ou faz. Eu só conheço um caso de autofraude. Sim. Então, conta alguma coisa sobre autofraude e sobre lavagem de dinheiro para nós, para a gente ter uma ideia. Como é que é, se você já usou a inteligência artificial nesses casos, como é que ela te ajudou Então, a chegar a uma conclusão aí de um laudo? Então, é que veja bem, a conclusão ela não é 100% assertiva, né? Sim. Ela te dá munição Sim. para que você monte o conjunto de dados. Então, lembrando que tudo é análise de dados. O que é importante, Afonso? Quando você, para falar aqui da questão de lavagem de dinheiro e da autofraude, eu preciso dar peso ou valores a cada um deles, certo? Basicamente é isso. Então, eu tenho uma massa de dados, eu preciso entender o que aquilo é e quanto aquilo é relevante. Vamos pensar aqui em grau de relevância. Depois, na questão de autofraude, o que acontece? O que a inteligência já me deu de resultado? Um caso, por exemplo, em que você verificava que o perfil de comportamento da pessoa, que ela simulava fraudes contra o INSS, né, que pelo menos o que o laudo indicou foi isso, né, em empréstimos consignados, você percebia que a forma de operação é sempre a mesma. Deixa eu abrir um parênteses e te dar um exemplo. Eu fiz uma análise filológica em documentos de e-mails, tá? Pessoa A e pessoa B falando. Um estava dizendo que ofendi o outro por questões de cota racial, não quero entrar no contexto. Ele estava falando, olha o que ele está falando de mim. Quando você analisava os dois, cada um escrevia de uma certa forma. Igual você está me vendo falar de uma certa forma. E você tem o que a gente chama de idiosincrasia, os seus atributos pessoais. Esse falava e tinha erros de um jeito. Esse falava e tinha erros de outro jeito. Então ele falou, olha, isso aqui é como se eu ouvisse a voz do Afonso falar. Isso aqui é o Afonso falando. Conheço ele falando, ele fala desse jeito, né? Ele fala desta forma. Levando isso para a questão da autofraude, dentro da inteligência artificial, ela falou, olha, todas essas operações que ele está contestando têm uma coisa em comum, serem o mesmo autor. Peraí, é mesmo que você for roubado 5 vezes pela mesma pessoa. Entendeu? O ladrão que te abordou hoje, amanhã ele vem e te aborda do mesmo jeito. Se ele falar, passa a grana aí, velho. Crime repetitivo, mas é a mesma pessoa fazendo. Sim, então você vai pensar o seguinte, peraí, é muito improvável que eu tenha sofrido, durante um curso muito curto de tempo, sei lá, 8 ataques e o modo de operação é exatamente igual. Então isso leva a crer o seguinte, né, que eu desenvolvi uma situação e que eu posso depois chegar para o banco e tal, ó, me fraudaram, o Bradesco, ó, me fraudaram. Mas quando você olhava, era exatamente a mesma coisa. Né? Exatamente o ponto. Então, isso é uma coisa que a inteligência artificial me ajudou bastante. Na questão das fraudes, principalmente em lavagem de dinheiro, né, o que acontece? Você começa a analisar grandes massas de dados, para isso a inteligência artificial é muito importante, e você entende que a movimentação que existe é incompatível com o patrimônio da pessoa. O que ele declara, o que ele faz, o comportamento dele, né, é incompatível com o que ele sustenta. Então, ele diz, sei lá, ele diz que ganha 30 mil reais, mas você vê ele andando de Dolce & Gabbana, de Bulgari, de relógio, sei lá. Então, aí você começa a entender carro de luxo. Aí você começa a entender quem é comportado. Aí você vai buscar o nome dos donos dos imóveis. Você vai ver que ele está num contrato de uma ONG, não sei o que lá, que ele é primo, não sei o que lá, e chega nele. Você faz uma volta e chega de novo nele.
Então, essa teia, Ela consegue fazer muito mais você rápido. consegue fazer, porque antes você tinha que pegar um flip chart, ficar fazendo setinha, post-it, e um trabalho que você até chega por inteligência, mas é muito exaustivo por uma pessoa só fazer. E você pode fazer mais coisas E você faz, dedicar um pouco seu e você tempo para vai- estudar e você, ou lazer. isso, essa é a ideia da tecnologia. Teve uma autofraude, eu não tenho todos os detalhes dela, também não dá para contar. Encontrou um banco que o camarada denunciou que estava sumindo dinheiro da conta dele, valores altíssimos, 200, 300 mil reais. E aí os peritos judiciais começaram a investigar, judiciais do banco começaram a investigar, porque a equipe de cibersegurança. E aí fizeram uma entrevista com ele e usaram a ferramenta de identificação de deepfake, né? E aí detectaram que ele era um cheirador de cocaína. Aí fizeram um rastreamento e descobriram que ele, para encobrir toda a perda que ele teve financeira, inventou essa autofraude para responsabilizar o banco com relação. Isso tem. Bom, eu não vou dizer que não É uma fraude que tá vendo que para quem trabalha com segurança é mais um insight é assim. Você pode nunca parecer mais igual, mas um dia que você estiver fazendo uma investigação, tiver algo parecido, né? Pode ser de outra forma, você já vai lá saber. Essa é a grande vantagem quando a gente sabe, de uma maneira geral, mas em fraude e golpes é mais fácil. Quando você conhece que aquele modus operandi é uma fraude, você já tem mais prevenção. É o sinal de alerta, né? Sim. Agora, o importante é aquilo. A gente pode discutir aqui horas. A gente vai voltar no fator humano. A gente vai voltar no ser humano, como você falou, da questão da educação. A questão da fragilidade do ser humano querer ter resultados rápidos, ganhos rápidos, com pouco esforço. Não existe, vou dar um recado aqui para você, não existe resultados rápidos com risco baixo. Né? Isso não existe. Então, quando alguém fala para você, não, aqui pode investir, pode clicar, que é certo, é só. Muito provavelmente na página 2 você vai ter algum problema. Né? Muito provavelmente. E aí o que acontece? A gente pega. Hoje mesmo eu estava com questão de um caso de fraude bancária em que a pessoa foi, não sei se eu já comentei contigo anteriormente, ela foi com os dados da pessoa e falou: olha, eu sou um oficial de justiça. Né? Preciso te entregar uma intimação, tá? Onde eu assino? Não, agora a gente valida pela biometria. Deixa eu tirar uma foto sua. E o cara tava, e com filmagem a gente viu que ele estava mexendo no celular. Então ele foi todo identificado. E ele fez uma validação em nome do banco, fez empréstimos pré-consignados que já haviam disponível para ele. E em uma faixa de 1 hora, ele extrapolou basicamente 300 mil reais. Entendeu? Então, onde a inteligência artificial poderia ajudar isso? Nesse tipo de prevenção que viu que fugia totalmente o modo de utilização do banco da pessoa. Né? Eu peguei um caso que a gente estava trabalhando em que a pessoa pegou um empréstimo 2 horas da manhã, né, para fazer um empréstimo para fazer uma transferência no carro lá para comprar um carro 2 horas da manhã. Quem compra um carro 2 horas da manhã? Alguém extravagante, alguém excêntrico. Tá bom, mas não foge o meu perfil de consumo? Foge, inclusive o banco tem que ter compliance para esse tipo de operação. Então, aí é que tá. É uma opinião minha, né? Não, mas a sua opinião é correta, só que o compliance parece que às 2 horas da manhã está dormindo. Né? Então, eu já ouvi também esse problema. Já tivemos esse problema em outro lugar. Não era nem 2 horas da manhã, né? Era domingo, sabe? Domingo eles não funcionam, é dia sagrado, dependendo da religião. Entendeu, Afonso? Então, o ponto em questão é, eu consigo explorar essa fragilidade. Agora, quer ver um desafio? Esse cara, quando eu conversei com ele é um cliente nosso, né? A gente pergunta, isso não é o ponto dele, tem duplo fator de autenticação? Havia esse duplo fator de autenticação? Ele está habilitado? Se você fizer uma enquete de quem não é da área de TI, mesmo sendo da área de TI, isso eu falo nas minhas aulas, na pós-graduação. Eu falo, gente, vocês têm duplo fator de autenticação para todos os sistemas que você acessa? Peraí, você tem que coordenar isso aí. Isso é que é importante, que a gente reza sempre. O que você está falando, senhores e senhoras, é simples. Ele falou uma coisa antes. Primeiro, foto só com a família. Jamais foto fora. Assim, o cara sai do perfil do Instagram aqui, com aquela foto Foto assim. nunca. Não é necessário fazer foto só fora no seu condomínio, no máximo. Segundo, o que o Ricardo falou aqui, dupla autenticação, um antivírus,
que mais, Um Ricardo? CIEM, um SOAR, um IDS, um IDP, um antivírus ainda que mais barato, uma assinatura básica. Agora, tem outro ponto, Afonso. Biometria no celular. Agora, pergunto quantos, nós estamos fazendo um caso de ransomware por uma CVE, que é uma vulnerabilidade conhecida, que estava desde 2021 com a correção. E a empresa não aplicou. Ou seja, o cara da infraestrutura dormiu no ponto. Mas é o que eu falei, o 100% do fator humano. É fator humano. Não, Quer ver? não é só os 70% do velhinho, da velhinha ou da pessoa que clicou. Os 30% é quem trabalha com isso. Quem deveria fazer, quem não foi diligente. Mas agora, você... Quer ver uma coisa? Eu vou te dar duas dicas. Vou te dar Deixa uma eu só dica. falar o nome do episódio que você não sabe. Eu achei um nome fantástico. IA e perícia forense, uma dupla dinâmica no combate às fraudes. É isso. Eu achei um dos melhores nomes que eu consegui já arrumar para um podcast, bem resumido, pequeno, e que leva... A você trazer... Exato. A inteligência artificial ela pode isso. Mas lembra, a inteligência é uma característica de organismo, não de mecanismo. Então, Quanto ao caso do cartão. Ó, vamos lá. Eu quero que você faça o seguinte desafio. Se você possa. Pega você que tem um cartão de crédito ou débito, como esse aqui, o plástico. A maioria dos cartões vem lá a bandeira, vem o IVM e tal, vem o chip, etc. Mas, se você pegar o meu cartão, uma das coisas que eu fiz é desabilitar a aproximação. Ah, mas Ricardo, é a facilidade. Tudo bem. O NFC não é mais. É NFC, você pode reduzir, eu desabilitei. Mas segundo, eu raspei o meu nome. Por que você precisa saber o meu nome se eu perder meu cartão? Eu também não entendi até hoje que tinha. Por que já você questionei anos atrás que eles então, notaram isso. E a terceira coisa, eu decorei o CVV e raspei o CVV. Outra coisa, quando você põe por aproximação, se você vai num caixa, no mercado, geralmente tem uma câmera em cima do caixa. Você costuma tampar e digitar assim? Não, ninguém faz isso. Entendeu? Outra Então, coisa. apesar que você é agente, né? O grau de policial. exposição, se você andar em qualquer transporte público, você vai ver a maioria das pessoas com o celular aberto se expondo em situações como essa. Eu peguei um caso agora como perito e a menina teve o celular roubado enquanto ela estava falando no celular. O Uber quebraram a janela do Uber, pegaram e fizeram um acesso ao banco dela, não vou falar o banco, e tiraram o valor. A minha sócia no escritório também fizeram isso. Mas aí eu pergunto, por que você tem que ter todos os seus bancos no seu celular? Você não pode ter o seu banco de primeira linha no celular guardado em casa? Não, no computador. Ou no computador. E aí você tem... Eu dou aula na faculdade, então eu recebo por um certo banco, certo? Então eu recebo lá aquele eu tenho. A minha conta jurídica está nesse banco. Que é a outra conta que eu tenho mais aplicações, assim, que eu transaciono um pouco mais, eu não preciso andar com o celular para cima e para baixo. Né? Quer dizer, então, de novo a gente vai esbarrar. Quantas vezes eu faço coleta de máquinas, que a gente tem que fazer análise, a empresa, agora eu estou falando de empresas grandes, sem citar nomes, para não causar constrangimento, elas não têm o patch de atualização. A política de segurança deles é desatualizada, não existe, é descontextualizada, é anacrônica, é uma política que você fala, você tem a política de segurança da informação ou plano diretor de informática? Nem sei o que é isso. Aonde e quando tem, está na cabeça do cara de TI. É um outro problema. Você dizer que segurança da informação e cibersegurança é de tecnologia da informação. Não. Não é. TI é de rede, é de sustentabilidade, de fazer funcionar a rede. Então Segurança é outro departamento, educação digital é outro departamento. Então, por que as empresas sofrem fraude? Vou te contar uma fraude interessante. Uma empresa gigante aqui no Brasil, o cara ligou para a área de suporte, o cara de suporte entrou na máquina remota da pessoa para fazer a manutenção, até aí tudo bem, e descobriu que tinha um usuário inativo do sistema financeiro, sem dar o nome também. E o que ele pegou? Ele pegou o nome desse usuário, ligou na área de reset de senha e resetou a senha. A senha padrão de reset era 1234, 1234, duas vezes, você mudava depois para quando você queria. Ele pegou e mudou isso e teve um acesso válido dentro do sistema financeiro, do RP da empresa. Sabe o que ele fez, Afonso? Ele fez 8 TEDs totalizando 52 milhões. 52 milhões. 8 TEDs para pessoas físicas. Sabe por que ele não conseguiu concretizar? Porque ele foi olho gordo, olho grande. Porque ele, se tivesse valores pequenos,
Quando caiu os 52 milhões, o gerente do banco ligou para o diretor financeiro e falou assim, olha, você está fazendo tais operações, você não quer uma linha de crédito? Vamos baixar da aplicação? Ele falou, não estou pagando isso hoje, não tenho provisão de pagar isso hoje. Aí foram investigar e pegaram, e não foi por uma sorte do banco ter ligado para a empresa e falar, como olha, compliance, como operação porque o valor era alto. Se ele fizesse valores menores, Naquele gol foi o gerente, não foi o o gerente. setor. Isso, porque se tivesse dinheiro na conta, ia. Então, Afonso, você começa a perceber o seguinte, por que existe um usuário inativo? Por que existem as tais movimentações laterais? Porque a maioria dos usuários que existem, às vezes estão lá inativos e você consegue reativar. E fica, insisto, o AD, ele fica, o Active Directory do Windows, ele fica a cargo do cara de tecnologia, né? Sem ter uma contrassenha de uma outra área. Então você dá muito poder para uma pessoa. E aí depois você não consegue controlar. Lembra, poder requer responsabilidade. Quando eu te dou poder, eu tenho que ter controle. Não adianta eu te der acesso... Por isso que não pode ser o pessoal de TI. O pessoal de TI é de cuidar da manutenção, estrutura de tecnologia. E o pessoal de cibersegurança ou de prevenção é que teria que dar as senhas, mudar as senhas e controlar isso. Outra pessoa, além de controlar os ataques, tem que controlar essa parte interna. Não pode ser a mesma pessoa. E isso, Afonso, é uma coisa que o juiz me pergunta. O juiz pergunta no laudo, queira levantar quem é o responsável pela segurança da informação da empresa, queira o senhor perito levantar se existe, ele não usa bem esse termo, vou traduzir aqui, se existe um plano de segurança da informação da empresa, se esse plano está atualizado, se esse plano é aderente à realidade da empresa, e eu vou dizendo tudo não. Então sabe o que ele fala? Você concorreu. É como ter um seguro de um automóvel, deixar a porta aberta e o carro na rua. Isso, e com a chave no carro. Você concorreu para ser atacado. Sim. Você fala, mas por que você concorreu? Eu não tinha seguro recurso. Cyber não paga. Eu não tinha recurso, eu não tinha. E não tem que pagar, porque o cara foi negligente. Né? Porque, às vezes, aí eu costumo ter uma frase, né? Que a frase não é minha. Né? É a frase do imperador romano, mas que é a ausência máxima do conhecimento mínimo em segurança da informação. Né? Então, você tem um antivírus que está desatualizado ou, no mínimo, nem tem antivírus e desabilita o nativo do Windows, por exemplo. Tá? Por quê? Porque ele deixa a máquina lenta ou porque eu preciso rodar tal coisa. Ok, quando você faz isso, é aquela questão. Posso dar um exemplo simples? Sim. Me fala aqui do horário. É mesmo você chegar numa farmácia e chegar para o farmacêutico e falar assim, olha, eu quero um preservativo para prevenir DST. Ele põe 3 para você. Fala, esse aqui previne 10%, custa R$1. Esse aqui previne 50%, custa R$50. Esse aqui previne 99%, mas custa R$1.000. Qual que você pega? Fica com essa dúvida. Você que está me ouvindo, fica com essa dúvida. Esses insights foram muito bons, né? A gente está chegando no final do programa, mas os insights foram muito bons, né? E reporta várias colocações que você fez aqui, reforça o nosso parâmetro que a gente tem feito aqui, nos insights, né? Agora você acabou de falar mais um que a gente tem falado bastante aqui, com todo o pessoal de cyber, que é uma dor que eles têm, que é considerado um investimento em cibersegurança, em tecnologia da segurança, considerado despesa, e na realidade é um investimento. Né? Você vai montar um projeto de uma empresa, acontece com fintech, as fintechs estão crescendo assim. Você vai montar uma fintech lá, eu preciso 10 milhões para montar essa fintech, fazer isso. Agora tem mais 5 que é cibersegurança. O cara fala, não dá para cortar. Aí corta, fica com um lá, você entendeu? E aí tem uma segurança frágil. E hoje em dia, os ataques não são feitos mais financeiras. Não é isso. Hoje em dia o que vale dinheiro não é mais o dinheiro que está no banco, são dados do petróleo. Então você tendo dados, você pode fazer vários tipos de ataque, desde pessoas em banco, fazer golpes no setor de saúde. Sim. Então dados é fundamental. Sim. E os dados eles estão espalhados de uma maneira geral, ninguém toma cuidado com seus dados, a gente dá dados aí a rodo em CPF, em farmácia, em carrinho de pipoca. Aí esses dados, o que faz? São coletados, juntados, armazenados, colocados num pacotinho e são vendidos na Dark Web lá.
Sim. Aí o cara vai lá comprar, que chama-se credenciais. Eu quero um pacote credencial do banco X, eu quero um pacote do banco Y, eu quero um pacote do laboratório. Ele vai ter isso aí. Aí ele vai montar, dentro do call center do crime, ele vai montar um esquema. Como você contou, um esquema no setor de saúde ou do banco, né? Mas tem uma coisa, tem duas coisas para finalizar. Não está mais na Dark Web nem na Deep Web, na Dark Deep. Está na Surface Web, essas vendas. Então você não precisa mais nem navegar numa rede Tor, por exemplo, para achar isso. Isso é um grande problema. A minha amiga Alessandra, que gravou um programa aqui, Alessandra Monteiro, obrigado pela presença de estar no programa, ela disse que hoje está achando até no Mercado Livre. Não, eu não sei, eu não tenho essa informação. Eu não sei, mas Mercado Livre, é que dizer assim que está na internet em outros setores. Sim, né? daqui a pouco vai estar na feira, vendo lá do tomate, vai ter um cara vendendo. Mas você sabe que tem franchise de dados, né? Sim. Gente, nós já descobrimos aqui, já trouxemos esse caso aqui, que o cara vai lá, o fraudador, na Dark Web, no Deep Web lá, aí ele não tem o dinheiro, ele pega o programinha lá de dados, uma base de dados, e o que ele fizer, ele dá uma porcentagem para o Você conhece as plataformas como serviço? Infraestrutura as a service, plataforma. Então hoje você tem ransomware as a service, você tem vírus, bots as a service. Eu contrato o vírus, faço o que eu quero e recebo contrato, aluguel. Como você aloca isso tudo. Então, aí tem um ponto, para terminar, Afonso, que a gente tem que ver, e eu queria trazer isso como cultura. Mais uma vez, a segurança da informação, se você for em qualquer empresa, ela ainda, se você falar, olha, eu contratei um firewall, eu comprei uma appliance, eu contratei um sistema assim, de segurança da informação, ele fala, tá, quanto isso me gerou de receita? Um firewall não traz despesa, esse. despesa. Ele entende ainda que o investimento... O firewall é só uma peça. Sim. Tem que ter um monitoramento. Tem que contratar ou ter uma empresa interna ou uma empresa terceirizada que vai que monitorar. Monitore. Mas o fato de eu ter monitoramento, eu não aumento as vendas. Você não compra mais de uma determinada empresa porque o firewall dela é de última geração. Sim. Então ela vê o seguinte, o border da empresa, o C-level da empresa, ele ainda não enxerga, principalmente as médias e pequenas empresas, que segurança da informação tem que estar desatrelada da área de TI, em primeiro lugar, ela tem que ser uma unidade autônoma, assim como a auditoria é. E segundo, segurança da informação não é despesa, é investimento. E você tem o ROI para informação de financeira, e você tem o ROSE, Return of Security Investment. Você consegue calcular, de uma certa forma, o quanto você, entre aspas, deixaria de perder. Não é que você ganha. Olha, eu complementaria esse insight seu, que eu sempre falo, mas tem que falar mesmo, com mais uma coisa. Você tem que, na minha opinião, eu sou partidário a isso, e é uma coisa nova ainda, mas além de ter todo o equipamento de segurança que você possa ter, de Harvard, e desse monitoramento, você tem que ter a educação digital, tem que ter uma equipe preparada dentro ou terceirizada, depende do tamanho da empresa, mas tem que ter uma coisa ainda que você não, eu espero que você nunca use, mas se um dia precisar, é o que a gente faz com a nossa vida pessoal. O nosso carro tem seguro, nós temos seguro saúde. Eu acho que hoje o seguro de cyber ele é muito importante, porque se você tiver a infelicidade de, com toda a segurança que você já formou, e ter um problema, você vai precisar de uma equipe de cyber, de seguro para te ajudar, não só para pagar o prêmio, mas até para negociar, tentar exposição na mídia, tentar recuperar, porque tem vários tipos de prêmio, tentar recuperar os seus dados, e depois também ela tem a parte de marketing, ajudar na mídia sobre se houver um vazamento. Então ela tem vários fatores que podem te ajudar. Ela paga lucro cessante, ela paga operação, né, em outro lugar, provisoriamente. Então é muito bom, porque ela não para a operação. Você não perde a sua empresa. Se você ficar parado, como já aconteceu aí, com uma rede de televisão que perdeu programas, perdeu patrocínios, uma semana, 15 dias, 15 dias a empresa pode quebrar. Então, se você tem um cibersegurança, um seguro de cibersegurança, você vai ter esse respaldo. Espero que você nunca use, mas ele não é tão caro assim que você não possa dormir com a cabeça no travesseiro. Bom, nós chegamos aqui ao final desse episódio. Se você gostou, não se esqueça de acessar os nossos canais, nos siga na internet. Se precisar de algum trabalho de peritagem, você me procure, que eu indico
também o Ricardo Capasso, eu passo para ele. Precisar recuperar seus dados, seus valores perdidos, a gente está aqui para tentar recuperar judicialmente, né? E não se esqueça, no mundo digital, um bom antivírus, uma boa dose de confiança e um seguro digital são muito importantes. No próximo no próximo programa nos vemos. Fiquem seguros.